Muito bem, senhores, hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2010. Estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos falando de uma sexta-feira um bocado tensa dos mercados de ações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e não poderia ser diferente aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com queda de 1,5%, o S&P 500 com queda de 1,88%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou caindo 2,12%, mas salvo pela Petrobras, que acabou fechando em alta no final do dia, em virtude da perspectiva da divulgação dos seus resultados do primeiro trimestre. Se a Petrobras tivesse seguido o mesmo ritmo do resto do mercado, essa queda teria sido substancialmente maior, muito perto dos 3%. Bom, o que aconteceu de fato na sexta-feira para esse desempenho muito ruim? Nada. Não aconteceu nada. O mercado, os investidores seguem discutindo e fazendo suas contas no que diz respeito ao futuro da Europa. Os países vão conseguir estruturar planos de ajustes para que as suas economias entrem nos eixos em alguns anos. Esses planos vão ser muito custosos e vão envolver uma desaceleração econômica muito forte da Europa. Qual é o impacto disso no resto do mundo? Um euro fraco, como fica a questão da China, que tem a Europa como seu principal parceiro de exportações, como é que fica para os Estados Unidos? A moeda americana fica mais forte, eles vão exportar menos. Bom, a nossa percepção é que esse debate, todos esses pontos são legítimos, vão acontecer, é importante que aconteçam para que haja uma depuração verdadeira das políticas econômicas da Europa, e isso traz impactos claros e evidentes para os mercados de ações. Algo tão intenso como a gente viu na sexta-feira, depois do que a gente viu na segunda, quando houve o anúncio daquele pacote de $1 trilhão para resolver o problema da eventual insolvência de alguns países europeus, é isso que nos chama um pouco a atenção. Na verdade, o momento é um momento de digestão dessas informações todas, de reanálises, se fazer novamente projeções, de se acompanhar muito de perto o discurso dos políticos europeus. Agora, não vemos justificativa econômica para tanto nervosismo. Que haja uma depreciação dos ativos em virtude da menor lucratividade, desaceleração da economia europeia, isso nos parece tranquilo que aconteça. O que a gente tem uma dificuldade maior para compreender é um nervosismo em si que nos parece um pouco exagerado. Não que a gente não tenha que ficar atento, nem que a gente não tenha que tomar posturas defensivas nesse momento. Mas um passo muito importante foi dado na semana passada, quando se criou o pacote de ajuda da Comunidade Europeia, e mais ainda, vários países já divulgando políticas de ajuste, medidas de ajuste, pelo lado do déficit, não apenas, pelo lado do corte de custos e não apenas pelo lado do aumento dos impostos. Então, ao que nos parece, a economia está seguindo um ritmo que deveria seguir. Uma medida importante para conter qualquer risco maior de insolvência, depois medidas de política econômica para resolver o cerne da questão, mesmo que sejam apenas primeiras medidas. O mercado poderia estar um pouco mais tranquilo do que ficou na sexta-feira. Tanto é verdade que no final de semana, com relativamente poucas notícias, a segunda-feira abre com recuperações importantes, principalmente nos mercados europeus, todas as bolsas europeias com alta superior a 1% nesse começo de manhã. Bom, o dia de hoje temos poucos indicadores econômicos importantes. Nos Estados Unidos a gente tem o Empire State, que divulga a atividade manufatureira na região de Nova York. Aqui no Brasil a gente teve o Boletim Focus voltando a aumentar as perspectivas de crescimento
para a economia brasileira esse ano. Agora, nada deve impactar tanto o mercado quanto novas notícias e debates relacionadas à Europa. A gente teve também o balanço da Petrobras, que veio mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, uma melhora em relação ao primeiro trimestre do ano passado, em relação ao último trimestre do ano passado também, muito dentro do que o mercado esperava. Ao que tudo indica, a Petrobras vai continuar tendo seu preço ditado pelo processo de capitalização, pelas indefinições relacionadas ao processo de capitalização, que deve sair aí nos próximos 1 mês, 2 meses, a gente deve ter a consolidação do caminho a ser seguido pela Petrobras. Só nesse momento a Petrobras vai poder responder aos seus fundamentos e não às questões relacionadas à capitalização. Também tivemos o resultado da STT, que foi um resultado positivo, 11% de crescimento na sua linha de lucro, 10% no crescimento da receita. É um segmento que anda muito associado à atividade econômica, cresceu mais do que o PIB nesse período, e a nossa expectativa é que o mercado reaja bem aí aos resultados da STT. É assim, meus caros, o dia de hoje começa com um viés negativo nos Estados Unidos, apesar do bom movimento de recuperação na Europa. Dow Jones nesse momento cai 0,17, o nosso Bovespa cai 0,43. Hoje, dia de vencimentos de opções aqui no Brasil, a gente deve ter um pouco mais de volatilidade. Se o mercado americano seguir ao bom movimento da Europa, a gente tende a ter uma reversão desse movimento baixista agora previsto para o começo do pregão. É assim então que eu termino aqui o nosso Warm Up, e amanhã a gente se encontra. Um grande abraço a todos e até amanhã.